No Faça Arte de hoje nós vamos aprender como revestir uma peça de MDF utilizando tecido e entretela termocolante. Vamos aos materiais. Bom, nós vamos precisar da peça de MDF que será revestida, essa peirinha. Vamos precisar de termolina leitosa, tinta PVA na cor marfim, ferro de passar roupa, tesoura, caneta permanente nas cores marrom ou preta, tecidinhos para revestir a pera. Nós vamos precisar verde e marrom para o cabinho e para a folha, e para revestir a parte de baixo da pera nós vamos precisar de tons amarelos e verde. Nossa perinha ainda está meio verde. Esse verde que vai para a folhinha tem que contrastar bastante com os verdes que vão para a pera. Régua, lixa de madeira 220 e a entretela do Clapar. No caso aqui eu estou usando a entretela da Tech Label, que é uma entretela nacional, que tem um uso diferente, além de ser muito mais barata. E rolinho para pintura. Vamos ao primeiro passo. Primeira coisa que eu faço é tirar o molde da pera, para a gente poder recortar as partes em tecido e aplicar nela. Eu coloquei a pera aqui viradinha para baixo e agora, usando uma caneta, eu vou riscar todo o contorno dela. Você pode usar um lápis de escrever, que é mais fácil. Eu estou usando caneta aqui para vocês poderem visualizar melhor. Risco todo o contorno da pera. Vai sair mais ou menos assim. Deixa eu só completar esse pedacinho aqui. Agora eu vou concluir o desenho fazendo um risco aqui para fechar a folha. E outro risco para fechar o cabinho. Pronto, agora usando uma régua, eu vou dividir ela em várias partes, formando um desenho de patchwork. Que eu faço várias divisões. Olha, vai ficando assim. Isso aqui vai ser o meu molde, do qual eu vou tirar os pedacinhos de tecido para fazer o apliquê. Pronto, aqui estão riscadas as partes todas. Eu costumo numerar para ficar mais fácil. Então, esse é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou recortar todas as partes da pera para criar um molde para cada partezinha. Cortando aqui, ó, eu já vou ter o meu primeiro molde, que é o número 8. Existem outras maneiras de fazer isso. Tem pessoas que usam papel carbono ou colocam a entretela sobre o desenho e tiram um risco na própria entretela. Eu prefiro fazer assim. Depois que você monta os moldes, você pode repetir isso diversas vezes sem ter que ficar passando risco. Tá? Agora eu vou continuar cortando as outras partes do nosso molde. Aqui eu já tenho o molde todo recortado e eu vou passar ele para a entretela. A entretela da Tech Label desse lado é papel, desse lado é uma entretela com termocola. E quando a gente tira a película de papel, a gente vai ter aqui uma cola adesiva que não precisa ser passada com o ferro. O risco então vai ser passado aqui do lado do papel. Eu vou colocar o risco em cima do papel e vou tirar o risco aqui. Vou fazer isso com cada uma das partes até ter riscado todas as partes na entretela. Nós vamos fazer isso em todas as partes agora. Agora já tenho aqui as partes riscadas. Eu vou recortar cada uma delas, deixando uma pequena margenzinha em volta do risco.
Tá vendo que tem o risco? Eu tô deixando um pequeno pedacinho em volta pra gente poder cortar depois junto com o tecido já aderido na entretela. Agora eu vou continuar cortando as outras partes. Aqui eu já tenho todas as partes recortadas, eu já aproveitei para cortar o tecidinho que vai ser grudado em cada uma delas. Então, para a folhinha eu já cortei o tecidinho verde, para o galinho o tecido marrom e para as partes da pera aqueles tecidinhos com tons amarelos e verde. Agora a gente vai fazer a aplicação, que é uma das partes mais importantes para que o apliquê dê certo. Como é que eu monto o apliquê? Eu coloco o lado áspero, que é o lado da entretela, em contato com o avesso do tecido. Ó, o direito está para fora, então entretela em contato com o avesso do tecido. Eu vou colocar o ferro em cima e deixar ele descansar por cerca de 15 segundos. Eu uso ferro na temperatura algodão, para mim já é um padrão, 15 segundos nessa temperatura algodão. Mas pode ser que seu ferro dê uma variada, então é bom testar primeiro, fazer algumas amostrinhas e testando até você achar o tempo e a temperatura ideais. Mas vai estar sempre entre 10 e 20 segundos e sempre entre lã e algodão, que é uma temperatura média no ferro, nem muito morno, nem quente demais. Esse tempo que vai ficar aqui em cima é para derreter a cola e grudá-la no tecido. Se você usar um ferro ao vapor, é importante que ele esteja sem água, com o vapor desligado. Feito isso, a cola derreteu e grudou no tecido. Eu já tenho pronto aqui o apliquê. Agora, eu vou fazer o corte em cima do risco, tirando aquela margenzinha que a gente havia deixado. Isso vai fazer com que o tecido não desfie e fica muito mais fácil para você trabalhar. Pronto, aqui eu cortei então a entretela e o tecido juntos, já tenho a primeira parte do meu apliquê pronta. Vou repetir esse processo com as outras partes. Muito bem, aqui eu já acabei de grudar todos os tecidos na entretela. Bom, o que eu fiz na verdade? Eu tornei os tecidos adesivos, né? E agora eu vou reservar essas partes para preparar a peça para receber o apliquê. Como é que eu preparo a peça? Primeiro eu lixo só as partes mais ásperas, no caso aqui só as laterais da peça, que estão um pouquinho ásperas, ela tá bem lisinha já. Estou usando uma lixa de madeira 220. Depois de lixar essas partes ásperas, eu vou cobrir ela de tinta. Prontinho. Eu vou dar uma mão de tinta na cor marfim. Eu estou usando a tinta PVA, que é o mesmo que a tinta látex. A gente passa essa camada de tinta aqui para quê? Para evitar que a cor da madeira escureça a cor do tecido. Principalmente se você estiver usando tecido clarinho, a madeira vai escurecer o tecido e ele não vai ficar tão bonito. Então agora eu vou dar uma mão em toda a peça, secar e repetir, dando uma segunda demão depois que ela estiver seca. Minha peça de MDF já está pintadinha, eu dei 2 mãos de PVA, esperei que ela ficasse bem seca. E agora eu vou começar fazendo o apliquê. Eu já montei ele aqui do lado, para não esquecer o formato do desenho. Vou começar a montar. A gente tira o papel que tem aqui atrás, esse papel protetor. E nós vamos tentar fixar o máximo possível dentro do risco da madeira. Vocês viram que desse lado o papel é adesivo, né? Eu não preciso me preocupar dele se deslocar e sair do lugar. Aqui vem a folhinha. Agora a parte aqui do lado. Colou errado, gente, é só tirar e colar novamente. Tiro, ó, que esse lado já está adesivando. Essa parte agora vem aqui.
E agora eu vou continuar colando todas as outras partes que eu apliquei até ficar pronta toda a perinha. Muito bem, aqui eu já colei todas as partes da pera. Agora tem um detalhezinho que a gente faz que é diferente na madeira. Diferente de quando a gente faz apliquê no tecido. A gente cobre a peça com um paninho de algodão e vamos passar ferro. Pra quê? Pra assentar melhor o tecido, tirar qualquer ruguinha ou espaço com ar que tenha ficado e também ajudar para que ele tenha uma melhor aderência. Feito isso, o tecido não desgruda de jeito nenhum mais. Agora o último passo é a gente estar passando a termolina leitosa. Eu vou passar uma camada de termolina leitosa em todas as partes que eu apliquei o tecido. Não sei se dá para vocês verem bem, ó. A termolina, ela vai impermeabilizar o tecido, vai evitar que ele desfie e também que ele se suje conforme a gente for manusear a peça. Então a gente vai passar uma mão, secar bem e passar uma segunda demão. Pronto, pessoal, aqui eu já dei 2 mãos de termolina, ela tá bem sequinha. Você vai perceber que depois que a termolina seca, o tecido fica mais endurecido. E aí fica mais fácil pra gente dar o acabamento de tirar as rebarbas que costumam ficar. Quando for rebarba um pouquinho maior, como essa aqui, por exemplo, a gente pode ir tirando com a própria tesoura. Se for uma tesoura boa, você vai recortando em volta e vai tirando essas rebarbinhas. Quando for uma rebarba menor, a gente pode usar a lixa, aquela mesma lixa de madeira que a gente usou no início para lixar a peça. Aí ela tira os fiapinhos ou alguma rebarbazinha menor. Feito isso, sua peça está quase concluída. Agora é opcional você fazer o acabamento usando a caneta permanente. Nessa maçãzinha aqui, ó, eu fiz alguns detalhes imitando pesponto, caseado. Aí fica ao seu gosto fazer esse acabamento. Eu uso a caneta permanente porque a caneta para tecido, ela costuma manchar um pouquinho na hora que você passa no tecido, né? Então aqui eu vou fazer um dos acabamentos só para vocês verem como fica. Vou fazer nessa parte aqui de baixo um pespontinho. A gente faz bem próximo do finalzinho de um tecido e do comecinho do outro, para parecer que a gente tem ali uma costura. E o trabalho fica mais parecido ainda do que com patchwork, né? Vamos lá, um pespontinho. Agora eu vou continuar pespontando esse lado de cá, depois eu mostro ela inteirinha pronta pra vocês. Pronto, eu acabei o pesponto, feito com a caneta permanente, dá pra gente perceber aqui, ó. O pesponto, ele vai destacar um tecido do outro, fazendo parecer mesmo um trabalho de patchwork. E assim tá finalizada a nossa peça. Aqui a gente tem uma outra sugestão, que é uma maçã. Eu trouxe para mostrar para vocês esse gaveteiro, que a frente das gavetinhas foram todas forradas dessa mesma maneira, usando essa mesma técnica. A ideia aqui é variar, utilizando tecido em vez de pintura, e de uma maneira mais prática, sem precisar usar cola, ter que esticar tecido, né? A entretela veio para facilitar esse tipo de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Faça Arte.